Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, fazer aqui um vídeo breve, me deu vontade aqui de gravar, por causa desse período que a gente está vivendo, nesse período político, e ouvindo alguns posicionamentos aí de pastores, eu quero só deixar aqui algumas coisas que eu acho interessante, tá? A gente vê os extremos, né? Pastores que se entregam à questão política de uma maneira que eu não aconselho, eu particularmente acho errado, porque isso, usando aqui um termo bem popular, queima o filme da igreja, né? Isso faz com que as pessoas que não são cristãs ou não professam nenhum tipo de fé se afastem ainda mais da nossa fé, né? Daquilo que a gente prega, porque isso vai causando um nojo nas pessoas. Mas aí eu também vejo o outro lado, que são aqueles que se omitem, né? Aqueles que se omitem completamente, que acham que não se deve falar nada e que querem desvincular a questão política da religião, quando na verdade, quando você vai olhar assim com mais calma, as duas coisas elas acabam se encontrando em algum momento, tá? Então eu queria só citar aqui uma questão. Se você for olhar a história da igreja, você vai ver que em vários momentos da história Deus usou circunstâncias semelhantes à que a gente está vivendo agora para fazer algo com a igreja dele, né? A gente vive um momento que já faz um tempo que a igreja vem pedindo, né, orando, pedindo a Deus, uma liderança no país que seja de alguma forma favorável ao cristão, né? Não que a gente queira prioridade acima das outras classes, né? Das outras crenças e tudo mais, mas que tem um olhar diferenciado sobre a igreja, né? Porque isso aí é um pouco complicado, tendo em vista que muitos governos acabam sendo contrários, né, àquilo que a gente acredita, zombando da igreja e tudo mais. Aí aparece uma pessoa aí que muita gente trata como um louco, um perturbado da cabeça, que é o Bolsonaro, e falando de algumas pautas que nós achamos corretas, né? Quando a gente faz assim uma análise bíblica, a gente vê que muita coisa que ele diz, né, o que ele defende, está relacionado ao que a gente defende. Eu não estou falando que ele é uma pessoa cristã, eu não estou falando que ele é a pessoa certa, eu não estou falando nada disso. Mas quando você faz uma comparação dos candidatos, daquilo que eles trazem como propostas, é inegável que aquilo que o Bolsonaro tem colocado aí é mais aproximado com o que a gente acredita, né? E aí quando um pastor se posiciona no púlpito sobre essa questão, eu não acho interessante ele estar citando nomes, né? Eu acho interessante ele colocar justamente essa questão ideológica que cada um dos candidatos, né, defendem, e fazer a igreja refletir a partir disso. Porque por mais que seja uma coisa simples para muita gente, para outras não é. Tem crente que acha normal votar na esquerda, mas na minha visão bíblica, né, e eu gosto de ler, sempre gostei de ler, eu não consigo ver nenhum tipo de coisa que se coadune com a palavra de Deus no que a esquerda pensa. Por mais que você possa querer dizer que uma ou outra coisa que eles pregam, que eles dizem que vão fazer, possa dar certo ali com o que a palavra de Deus ensina, mas no fundo, se você analisar as propostas deles, o que eles pensam, aquilo que eles acham que pode ser legalizado e tudo mais, você vai ver que é contrário à nossa fé, certo? E aí, a gente tem ouvido alguns pastores, por exemplo, citar o seguinte, que não acha correto essa união, essa questão de pastor estar falando de política, e tem pastor que não quer que fale nada, né? Que acha que não pode falar nada. Eu não concordo muito, porque vou aqui citar alguns fatos históricos, né? Quando a gente pega, por exemplo, o caso que aconteceu no ano 325 com Constantino, que foi imperador romano, que não era cristão, mas depois passou a ser cristão. Só que ele passou a ser cristão nominal. Ele não era um cristão como alguém que foi transformado. Mas o fato de ele ter aceitado o cristianismo, ele tornou o cristianismo a religião oficial de Roma naquela época. E aquilo foi muito benéfico, por um lado, para a igreja. Teve os problemas, a gente sabe que tiveram problemas, mas teve o lado benéfico. E a igreja passou a crescer ainda mais e progredir em muitos aspectos e se expandir ainda mais. Então, quando você analisa isso, você vê que tem a mão de Deus ali sobre aquele movimento, certo? Isso aí já é na era da graça, período
neotestamentário, né? Pós-apostólico ali. Então já perto ali mais ou menos da época de Agostinho, nesse período. A gente vê que Deus fez isso, certo? Aí você pega no Antigo Testamento, por exemplo, casos como o do rei Ciro, né? Que Deus usou aquele homem que era um ímpio. Deus usou também o rei Assuero, né? Com a Esté e todo aquele movimento que o povo judeu não foi destruído. Por quê? Porque ele usou Esté e usou também, né, pela sua misericórdia, o rei Assuero, que era um ímpio também. Então, se eu for olhar para essas questões, eu vou ver que dentro da política, dentro dessa questão da crença que a gente tem, isso não vai ter nenhum problema se eu quiser votar em alguém, se eu quiser defender alguém por se aproximar um pouco mais daquilo que eu creio. Então, vamos supor que na época do Constantino, 325 depois de Cristo, tivessem algumas pessoas que discordassem do Constantino como cristão, porque ele era um cristão nominal. Eles iam discordar, mas eles não podiam ser cegos para ver o que aconteceu depois que ele entendeu o cristianismo como a religião daquele reinado, daquele reino. Então, os próprios cristãos, eles foram beneficiados, certo? E um cristão sendo beneficiado, a igreja sendo beneficiada, toda a sociedade é beneficiada. Por quê? Porque o cristianismo não apregoa coisas que são ruins para a sociedade. O cristianismo só traz realidades que são importantes para cada sociedade que ele está, né? Então, só se for um cristianismo deturpado, que queira trazer uma coisa que não é o evangelho, mas o evangelho, ele é algo saudável para qualquer local que se instaure a palavra de Deus. Então, eu não tenho por que ficar detonando e falando mal, por exemplo, do presidente, já que ele é uma pessoa que não é cristã, né? Diz que é cristã, mas ele não é um cristão fervoroso. Só para a gente refletir e pensar um pouco. O vídeo aqui está curto, ele vai parar agora, mas dá para a gente pensar um pouco sobre isso. Amém? Deus abençoe a todos.